E o Luan, contratação mais discutida e mais questionada do Corinthians nos últimos tempos. E os planos da diretoria em relação ao camisa 7. Eu vou falar nesse vídeo aqui quais os planos da cúpula corintiana para o Luan e vou também dar minha opinião sobre o meia corintiano. Tudo isso nesse vídeo agora. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! E o Luan, hein? Vai permanecer no Corinthians ou o Luan vai embora, vai ser negociado? E você? O que você espera do Luan? Você quer que ele vá embora? Você quer que ele continue no Corinthians? É uma contratação bastante polêmica que divide até a torcida. Grande parte quer o Luan fora, mas existe também uma parte que quer que o Luan tenha mais oportunidades, jogue numa outra posição. Mas o que pensa a diretoria do Corinthians? Será que dá tempo ainda? Será que o Luan consegue reeditar o futebol que ele chamou a atenção e foi escolhido o Rei da América com a camisa do Grêmio, onde conquistou a Copa Libertadores da América? Será que dá tempo ainda para o Luan mostrar esse futebol no Corinthians? E a diretoria corintiana? Quais os planos da diretoria? Eu vou passar isso para você agora, informações que eu apurei em relação ao Luan. Primeiro, para a gente ser bem objetivo, porque eu vou dar minha opinião sobre o Luan no final, tá? Eu quero que você fique até o final desse vídeo, para você também prestar atenção naquilo que eu vou falar, vou dar minha opinião e você tem todo o direito de discordar, pode comentar aqui embaixo, deixa o like, comenta e nós estamos aqui para isso mesmo, é futebol, nós vamos discordar, vamos concordar muitas vezes, mas também vamos discordar muitas vezes. Mas vamos lá, apurações. O primeiro plano da diretoria do Corinthians é permanecer com o Luan, é isso. Esse negócio que o Corinthians está oferecendo o Luan na Arábia, isso não existe. Isso não existe. Pode até vender para o futebol árabe, pode, como pode vender também para a China, para qualquer lugar. Essa é a verdade. Mas que o Corinthians foi lá oferecer, não, porque se você também vai oferecer a sua mercadoria, você está desvalorizando já aquilo que você tem. Agora, os planos da diretoria são dois planos, tá? Eu vou falar o primeiro. O primeiro porque é prioridade realmente da diretoria do Corinthians. A diretoria, ela aposta muito no Luan. A diretoria ainda acredita que o Luan pode demonstrar o futebol e pelo menos chegar perto daquele futebol que ele rendeu com a camisa do Grêmio. Então essa é a prioridade, a diretoria acredita no Luan. E aqui vai minha opinião, por tudo que eu tenho observado no clube de Parque São Jorge, tudo que tem acontecido, e a gente pega uma informação aqui, pega outra informação ali, com uma fonte aqui, outra ali. Eu ouso dizer que a diretoria aposta muito mais no Luan do que o próprio técnico Wagner Mancini. Claro que não há divisão nisso, eles estão bem alinhados no planejamento, tanto que os jogadores que saíram foi porque o Mancini não quis que eles realmente ficassem, outros que estão encostados também, foi tudo decisão do técnico Wagner Mancini. Mas existe na cúpula corintiana muitos ainda que acreditam no Luan, que gostam do Luan como jogador e que ele pode reeditar o bom futebol. Há aqueles que lembram o Renato Augusto, que chegou no Corinthians e não vingou logo de cara. Aqueles que lembram o Danilo também com a camisa do Corinthians. Há muitos exemplos para que a torcida venha ter calma e espere que o Luan venha reeditar o seu futebol, o seu melhor futebol com a camisa do Grêmio, e até o Luan também, que foi campeão olímpico, jogando como titular ao lado de Neymar e companhia. A diretoria gosta do Luan, o Corinthians quer manter o Luan, mas Samir, e existe alguma chance de venda, o que se fala muito por aí? A questão é, os planos da diretoria, primeiro, é apostar no Luan, acreditar que ele pode render. E claro que isso vai passar pelo treinador, não adianta a diretoria apostar se o treinador também não colocar para jogar. Mas que o Luan tem moral no clube, tem. Tanto com a comissão técnica, no sentido de que pode render o seu futebol. É claro que falar isso e ver o Mancini colocar ele 2 jogos, depois ele some e falta oportunidades, é complicado. Eu estou falando uma comissão técnica no geral, mas diretoria gosta muito do Luan. Mas ele pode ser vendido? Pode, porque o jogador não tem atuado.
tem um baita salário. O Mancini não tem escalado o Luan com frequência. Se pintar uma proposta, o Luan vai ser vendido. Só que eu apurei o seguinte, como é que vai vender o Luan? Por exemplo, como é que você vai negociar o Luan no futebol interno aqui, no futebol brasileiro? Como é que você vai negociar o Luan? Que clube hoje do Brasil, que não seja Flamengo ou Atlético Mineiro, por exemplo, teria bala na agulha para contratar o Luan e pagar um salário equivalente ao que ele ganha no Corinthians hoje? Como é que você vai fazer uma troca com outro clube para pegar algum outro jogador também e passar o Luan com um alto salário que ele tem? Como é que você vai emprestar o Luan e um clube vai conseguir pagar o salário dele? E aí tem que rachar o salário, aí não vale a pena para o Corinthians também. Tem um vídeo aqui que eu coloquei sobre o André Luiz. É uma negociação mais fácil. O Corinthians emprestou e fez um bom negócio, porque o Atlético Goianiense está pagando 100% dos salários dele. É uma economia de 1 milhão no total, porque ele vai ficar emprestado até o final do ano, e com outros jogadores também. No caso do Luan, já fica mais difícil o empréstimo aqui para o futebol brasileiro. Então o que pode acontecer? O único jeito do Luan deixar o Corinthians é se pintar realmente uma proposta do exterior. Futebol europeu, hoje, ele já não tem tanto mercado assim. Já teve lá atrás, quando renovou com o Grêmio, mas agora nem tanto. A questão é, se pintar uma proposta, aí sim, do futebol árabe, mas que a proposta venha de lá, né? Uma proposta do futebol chinês, de outros, né? Outros países no exterior que não sejam o futebol europeu, o futebol do primeiro escalão, o Corinthians pode vender o Luan. Então a única chance hoje do Luan deixar o Corinthians é pintar uma proposta desses mercados aí, mais inferiores, assim, se nós podemos dizer, no exterior. É a única maneira. O Corinthians vai se opor? Não. Se chegar uma proposta e o Corinthians analisar e entender que é boa, o Corinthians negocia o Luan. Mas resumindo, é isso. Primeiro, o Corinthians aposta no Luan, o Corinthians não desistiu do Luan, mas se pintar uma proposta do exterior, o Corinthians vende. E pelo que eu apurei lá dentro, o Corinthians não tem esperança de que vai pintar uma proposta do futebol brasileiro pelo Luan. É difícil hoje um clube do futebol brasileiro investir no Luan. Caso chegue essa proposta, o Corinthians vai avaliar. Vocês sabem que nenhum jogador no Corinthians, aliás, em nenhum clube, né? Que clube hoje que tem um jogador que seja inegociável? Nenhum jogador é inegociável. Então, se pintar uma proposta, é claro que a diretoria vai analisar. Então, por enquanto, Luan é do Corinthians, Luan não foi oferecido, a diretoria aposta no Luan, a comissão técnica, a gente tem as nossas dúvidas porque o Mancini não põe para jogar. No Campeonato Brasileiro ele jogou apenas 11 partidas como titular, é muito pouco. Agora já estou aqui emendando a minha opinião, tá? 11 partidas é muito pouco, ele fez 5 gols, né, na temporada passada. É um jogador que precisa ter uma sequência, porque o Everaldo teve sequência, o Léo Natel teve sequência, o Luan para mim deveria ter uma sequência melhor. Ah, sabe, mas ele jogou 2 jogos agora. Poxa, ele jogou um jogo contra a Ponte Preta, o Luan, que o Corinthians, além de não ter um jogador ali agudo, né, um jogador que vá para frente ali, um ponta, né, vertical, que é o caso do Mosquito. E eu não gosto do Varanda posicionado aberto no 4-1-4-1, aberto na direita, eu não gosto. Jogou agora aberto na esquerda no último jogo com a saída do Vital. Para mim ali não é a posição dele, é um baita jogador, mas tem que jogar mais próximo da área. E aí você põe o Luan naquela partida contra a Ponte, por exemplo, naquela partida, em um jogo que o Corinthians não tinha pontas para que venham dar ali uma possibilidade para o Luan dar uma enfiada de bola, porque ele é muito bom nisso. E também não tinha lateral para passar, porque os 2 laterais eram zagueiros. E é normal que esses laterais improvisados não cheguem à linha de fundo. Fizeram bem o papel deles defensivamente, mas não vão atacar, não vão ser um Fagner, um Fábio Santos ou até mesmo um Piton, não vão. E aí o Luan é prejudicado. Você pega um meia hoje, que ninguém abre um jogo para ele lançar uma bola, que um lateral não passa numa partida, e depois quando os laterais voltam o Luan vai para o banco e não entra mais nem no segundo tempo. É uma questão de critério, minha opinião, esse critério para mim está por fora. O Luan, para mim, deveria ser testado como falso 9 no Corinthians. E não só testado, viu? Dá uma chance para ele, uma sequência, 3, 4, 5 jogos.
Só que o Jô não vai sair no pensamento do Mancini, o Jô é titular absoluto. O Luan, jogando perto da área, ele tem uma finalização da entrada da área que parece que tá cobrando um pênalti. Ele vai, bate com tranquilidade e faz o gol. A gente já viu isso até aqui no Corinthians. Eu repito, o Luan, jogando com a camisa do Corinthians, foi o melhor jogador do time na eliminação contra o Guarani do Paraguai na última Libertadores em que o Corinthians disputou. Foi eliminado ali pelo time paraguaio. O Luan fez um gol de falta. O Luan lançou o Wagner Love, que tocou para o Bozelli fazer outro gol. O Luan lançou o Wagner Love, que perdeu o gol e poderia ter classificado o Corinthians. Foi o melhor jogador ali da partida para mim, foi o Luan. Ele não é ruim assim. Eu não acho que o Luan jogou só bem na Florida Cup. Ele fez bons jogos com a camisa do Corinthians. O que falta para o Luan, para mim, é uma sequência. Eu não desistiria. Estou trazendo a informação e agora estou trazendo a minha opinião. Eu acho que a diretoria tem que apostar ainda no Luan, tem que dar uma chance para ele, ou jogando de meia atrás do centroavante próximo da área, ou até como falso 9. Ou até o Corinthians jogando. O Mancini já escalou o Corinthians com duas linhas de 4 num 4-4-2 e num 4-4-1-1. E o Luan, esse 4-4-1-1 é exatamente isso. Os dois jogadores estão na frente, um volta, né, para fechar ali. Pode ser o Luan, ele jogou assim, já com Casares e falso 9 e o Mantuan, lembra? Foi naquela partida contra o Vasco em São Januário, uma das grandes apresentações do time do Mancini. Então dá para o Luan jogar lá na frente também. O que não dá para pôr o Luan lá atrás. Você tem que saber a característica do jogador, você tem que entender onde ele vai render melhor. Não adianta pôr o Luan na segunda linha de 4 para jogar no meio centralizado, pelos lados, ele não vai ter, ele não tem essa força hoje para chegar lá na área. Não adianta cobrar do Luan algo que ele não é. É a mesma coisa o Lucas Lima no Palmeiras. Não adianta você pôr o Lucas Lima para jogar nessa posição que eu estou pedindo aí do Luan. Não vai render. O Lucas Lima, desde o início da carreira, ele é aquele meia que não sabe fazer gols lá na frente, mas é aquele meia que vem buscar a bola até entre os zagueiros para iniciar as jogadas, ali é o lugar dele. Então, se eu como jornalista sei, os treinadores também devem saber e sabem melhor do que eu. O Luan, ele vai render lá na frente dentro da área, porque ele é bom finalizador também. Então não dá para desistir. Essa é a minha opinião. Poderia falar um monte de coisa aqui em relação ao Luan, e vocês já viram que eu sou a favor dele ainda vestindo a camisa do Corinthians. Ah, mas o Luan tem aquele jeitão, isso não importa. O Otero demonstra ser um jogador de muita garra, mas passa, é doidado, perdeu a bola aí no último jogo contra o Mirassol, quase o Corinthians tomou um gol, chegou para fazer gols de falta, não fez. Isso não tem nada a ver, cada um é chamado para fazer a sua função e executar aquilo dentro de campo. Eu considero que o Luan ainda pode render um bom futebol se ser escalado e se tiver uma sequência. Mas e aí? Depois de ouvir tudo isso, informações, opiniões, o que você, torcedor, ainda pensa sobre o Luan? Esse vídeo vai gerar muitas discussões, tá? Esse vídeo talvez alguns vão falar, poxa, esse Samir é doido, outros vão concordar, a gente tem falado sobre esse assunto nas lives, então deixa aqui embaixo o seu comentário. E você, torcedor corintiano, eu quero fazer um convite para você. Nós vamos estrear agora o Café da Fiel, é um programa de segunda a sexta-feira para falar só de Corinthians ao vivo. Nós temos interagido muito nesse horário e vai ser muito mais agora com um programa exclusivo, com entrevistas, informações de bastidores, mercado da bola, informações sobre o time. É um programa exclusivo para a torcida corintiana, tá? Das 18 horas às 19 horas, às vezes a gente até passa um pouquinho das 19, mas de segunda a sexta-feira o programa Café da Fiel, que estreia nesta semana, e eu convido você para estar com a gente todos os dias. É isso, deixe seu comentário aqui, se inscreve no canal, deixa o like também, ativa o sininho das notificações para saber tudo em primeira mão. Valeu!